Muito boa tarde, senhoras e senhores. É uma felicidade enorme contar com vocês aqui, na 13ª Fliporto. E esta será a nossa última conferência. Esta Fliporto, que é uma realização do Instituto Asa Branca e que conta com a curadoria do advogado e escritor Antônio Campos. Antônio Ricardo Acioli Campos é advogado formado pela Universidade Federal de Pernambuco, autor de diversos livros e artigos, e é membro da Academia de Artes e Letras de Pernambuco, assim também como da Academia Pernambucana de Letras e da União Brasileira de Escritores, UBE, secção Pernambuco. Conquistou a comenda Dom Quixote da revista Cidadania e Justiça, atua também como presidente do Instituto Maximiliano Campos. E é o idealizador e curador-geral da Festa Literária Internacional de Pernambuco, Fliporto, que chega à sua 3ª edição. Sua conferência é Resistir na Era das Incertezas, um olhar sobre o contemporâneo. Logo depois teremos os autógrafos do livro. Com vocês, Antônio Campos. Boa noite. Eu queria agradecer a todas as presenças e começar citando Carl Jung, esse homem que marcou na psicologia analítica o homem e seus símbolos. Uma vez perguntaram a Jung se ele tinha crença em Deus. Jung disse: não. Eu sei que ele existe. E para mim, uma prova disso é essa Fliporto, que completa 20 anos, na sua 13ª edição, idealizado por Eduardo Cortes, em 2005, em Porto de Galinhas, que depois me irmanei e que consagra a sua volta como a fênix grega. Dizem que a fênix grega, que virou cinza, quando ela volta ainda mais bela. E queria citar inicialmente um texto que fiz em Nova York, ao ir ver uma exposição de Vic Muniz, que tem uma origem, a mãe pernambucana, esse grande pintor de arte contemporânea e que vive entre São Paulo e Nova York, e que está no meu livro Resistir na Era das Incertezas, que faz parte de uma trilogia que é Resistir em Eras Difíceis, que fiz na Grécia, quando estive lá no auge da crise grega. Em seguida, Diálogos no Mundo Contemporâneo, que é uma releitura do livro de Gilberto, Insurgências e Ressurgências Atuais, lançados em 83, quando ele intuiu a volta do islamismo com força e a força da China, entre outras intuições de Gilberto Freire, e que é uma releitura de que o homem, antes de mais nada, é um ser cultural. Ele que foi aluno de Franz Boas e que também defendeu essa tese que marca essencialmente o ser humano. As culturas, a cultura brasileira, a cultura grega. Sempre tive um certo encanto pelo poder simbólico e emblemático das cinzas, por certas coisas que antes
eram testemunho de vida, apogeu, glória e beleza, e que passaram a ser vistas com o decorrer impiedoso do tempo e das circunstâncias humanas como ruínas. O belo suprastancial da beleza pode ser extraído também daquilo que virou cinzas, o nada do pensamento hebraico, o nada que tem sentido como uma finalidade de sentidos e significados não meramente históricos. Como as cinzas, lembre-se de que a fênix, quando volta, torna-se ainda mais bonita do que um dia já foi. Vi que tinha uma relação afetiva com o Museu Nacional, que incendiou, e ele foi lá buscar cinzas e fez uma exposição com as cinzas do Museu Nacional e fez arte que emociona de como das cinzas se faz uma grande arte. Então, eu quero inicialmente agradecer a presença de todos, que nos honra, e agradecer a toda a equipe da Fliporto por essa volta. A Fliporto, que é um patrimônio de Pernambuco e do Brasil, a Fliporto veio para voltar ao calendário internacional das feiras e valorizar a cultura, a literatura, fazer o diálogo entre as artes. Aqui vimos a peça Kafka, A Última Noite de Kafka, de Cláudia Guiar, que nos honra aqui a sua presença ontem. Esse gênio que faleceu com 41 anos, que entregou sua obra a alguém e mandou incinerar, dar fim, e que não fez, e que deixou uma obra gigantesca e transformadora, seja o processo, seja Metamorfose, outras, ou ver 40 artistas de Olinda aqui em artes plásticas, mais de 90 ateliês, mais de 30 restaurantes. A maior influência africana nesse país, segundo Gilberto Freire, foi na gastronomia. E ver o diálogo, ver uma orquestra de Glória de Goitá, de formação de jovens, que a cultura, a economia criativa, a cultura, assim como o esporte, é muito importante na formação da juventude, das nossas crianças, e essa é uma das nossas missões. Essa feira tem um propósito, e esse propósito é prestigiar, desde lançar novos talentos, prestigiar autores conhecidos, reconhecidos já, trazer autores para dialogar com o Brasil de fora, com um cerne ibérico essencial, mas ela tem uma diferença. Aqui não manda o mercado editorial, aqui não manda... Aqui quem manda é um conselho editorial, e a gente tenta fazer aquilo que acredita da melhor forma possível, e é assim que a Fliporto firmou seu nome internacionalmente e no Brasil, e já trouxe muitos talentos, e muitos talentos foram revelados através da Fliporto, e através da Fliporto internacionais ou nacionais. E por isso, eu queria, antes de adentrar sobre o contemporâneo, que é o tema central da minha palestra, falar sobre a importância do livro. Culto é aquele que sempre tem ao alcance de sua mão um grande livro, ou um livro. O livro é um elemento civilizador. Uma casa que tem um livro, a civilização está mais próxima e o conhecimento. O livro é uma extensão da memória e da imaginação,
E como disse Walter Hugo Mãe, que aqui esteve, e tive o prazer de levar ele para conhecer Ariano Suassuna e presenciar a conversa, e depois do falecimento de Ariano, foi um dos mais belos artigos sobre Ariano, foi de Walter Hugo Mãe. Livro é máquina de fazer sentir. E dizia o grande Monteiro Lobato que um país é feito por homens e por livros. A grande diferença, eu e Eduardo nascemos numa casa que era uma biblioteca e aprendemos a nos curvar para o conhecimento. A única força que nos curvamos. E é algo que ter nascido entre livros, entre a casa de Gilberto Freire, a casa de Ariano Suassuna, ou a casa do meu pai, que era da geração 65, e que lá muitos escritores estavam, fez a diferença para a gente dar valor à cultura, à inteligência e dar valor e respeitar esses valores. Meus amigos, o mundo vive uma nova era. Essa era começou, o portal dessa nova era, sem dúvida, foi a pandemia da Covid-19. 2 anos o mundo atônito, quase parado, muitos comércios, muita gente lucrou, mas mais gente perdeu. Um vírus enigmático, vindo da China, de um laboratório, que parou o mundo 2 anos. Mas mais grave do que a pandemia da Covid-19 é a questão climática. Os extremos climáticos que todo dia assistimos em diversos campos do Brasil, do mundo, a cada momento, que assistimos no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, o Pantanal, aqui há 10 anos, se continuar nesse diapasão, não existirá mais. Está seco o Pantanal. Os incêndios, que foram mais graves no seu somatório do que a cheia do Rio Grande do Sul. A questão mundial, nós temos menos de 30 anos para salvar a espécie humana, não a Terra, mas a espécie humana, se nós não cuidarmos do efeito estufa, do aumento do aquecimento do mar, que vai criar problemas para a humanidade e nem todo mundo pode pegar um foguete e ir para Marte. A nossa Terra é aqui. Fui amigo e advogado do artista plástico, escritor e grande ceramista, um dos maiores ceramistas da América Latina, que muito aprendeu com Gaudí, bebeu na água de Gaudí, o espanhol, de Barcelona, que fez uma coisa genial, que é a Santa Família, Francisco Brenan. Quando chega na oficina de Brenan, o primeiro portal, o portal de Gaia, eu perguntei ao mestre, me explique isso aqui. Antônio, eu penso assim, o homem, ao se sentir acima da natureza e acima dos seus semelhantes, ele passou a ser o inimigo comum e foi expulso do paraíso prometido. E voltar ao paraíso prometido é
um dos nossos grandes desafios. Essa pegada ecológica que Brenan tinha, que herdou do pai, que a oficina Brenan, que um dia Ariano levou um grande crítico judeu. Ariano e Brenan tinham a mesma idade, eram grandes amigos. E quando esse crítico chegou na oficina Brenan, disse: não quero entrar aí. Já notei que estou diante de uma grande obra e não quero ser tocado por essa obra. Isso está, inclusive, num texto da Continente, que fala sobre a oficina Brenan, e esse episódio na oficina Brenan, lá. Além de todo aquele conjunto cerâmico, a galeria pictória de Brenan, que gostava de ser chamado de pintor, mas também a mata e o entorno, no dizer de Brenan, fazia parte da oficina Brenan. O Bill Gates fez um livro, Como Evitar um Desastre Climático, as soluções que temos e as inovações necessárias, porque muito se tem falado, mas pouco se tem feito. Está aí a COP20 social. Nós temos a Amazônia. A Amazônia tem que cuidar dela, tirar do crime organizado, fazer a preservação que precisa, e o mundo precisa investir pesado na Amazônia para salvar um dos principais ecossistemas em mata do mundo, em floresta do mundo, além de mais duas grandes florestas que existem no mundo. E Jorge Caldeira, o autor da biografia do Barão de Mauá, personagem enigmático, ele tem um livro impressionante. É um livro que dei, inclusive, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que leu, e mandei um para o presidente Lula, que é Brasil, um paraíso restaurável. No novo conceito de desenvolvimento, na nova visão de desenvolvimento, não se coloca apenas ativos econômicos, mas se deve colocar os ativos ambientais e quanto aquele país pode contribuir para isso, porque nós estamos correndo contra o tempo para um risco iminente de sobrevivência da existência humana no planeta chamado Terra. Isso é urgente. Mas nós temos muitos desafios. E queria falar de um desafio que é a inteligência artificial, que foi aqui objeto de uma palestra de Pierre Lucena, com Yara Lemos. Tive a oportunidade de participar um pouco, e que temos que conviver, e é algo que assusta e impressiona essa ferramenta, assim como as redes sociais. A inteligência artificial é inevitável. As redes sociais, o impacto na vida humana enorme. Temos que regulamentar as redes sociais e a inteligência artificial, e isso não é cercear liberdade. Isso, ao contrário, é proteger a liberdade. Porque a pessoa acha que está na rede social, que está exercendo plenamente a sua liberdade porque escreve o que quer. Mas aquilo é apagado ou aquilo é aumentado de acordo com um algoritmo e de acordo com a vontade das Big Techs. Tanto que as grandes bibliotecas atuais não são as que estão na internet, visivelmente,
as que estão nas bibliotecas digitais ou as grandes bibliotecas físicas. Lembrando que a maior é a de Washington, D.C., onde já tive, a maior biblioteca do mundo, e física, né? A terceira é a nova biblioteca de Alexandria, que tem a maior sala de leitura do mundo. Também lá estive, e quem abriu a nova biblioteca de Alexandria, que eu citei aqui numa palestra do Ronaldo, foi Humberto Eco, em que fez uma bela palestra sobre o livro, e foi quem abriu a palestra lá na biblioteca de Alexandria, que foi a memória do mundo antigo, e que sobrou fragmentos do grande incêndio. E tem uma peça que diz: está queimando a memória da humanidade. E alguém diz: deixa queimar, porque essa história conta em parte uma história insana. Mas grande parte, quem queimou, que foram os árabes, salvou essa memória, como diz o livro dessa grande escritora que nos deixou, que era minha amiga, que esteve na Filiporto, Nélida Pion, em seu livro Aprendiz de Homero. Ela, depois de contar a Grécia, ela foi para a epopeia portuguesa. Então, nós estamos numa era em que, mais do que preservar a liberdade, também preservar a democracia, mas é preciso preservar a humanidade. E a máquina, o uso excessivo do celular, ser julgado por um computador ou por um precedente e não por um processo que deve ser visto pelas suas particularidades. Nós estamos numa era em que o impacto da tecnologia já é enorme sobre o humano, sobre a literatura, sobre o jurídico, sobre o trabalho. E a dosimetria disso tudo é algo muito importante. E sempre, como disse aqui Pierre Lucena, o ChatGPT, quanto mais escrever no chat que você usa, no seu aplicativo, do seu celular, ele vai se acostumando com a sua linguagem, escreve mais parecido com você. Veja a sofisticação do ChatGPT, né, da OpenAI, que foi a empresa que mais valorizou nos últimos 10 anos e que despertou toda uma corrida, que deixaram o metaverso e foram para a inteligência artificial, que é algo inevitável, mas que precisa ser regulada, porque é algo, como disse Vladimir Putin 5 anos atrás, quem dominar a inteligência artificial irá dominar o mundo. Então, essa corrida pela inteligência artificial. Então, nessas bibliotecas secretas da Big Techs, está a biografia de todos vocês. As biografias lá. Tudo o que vocês escreveram no mundo digital, de certa forma, está nessas plataformas, onde estão as maiores bibliotecas secretas do mundo. E o petróleo do século XXI é a venda de dados. É vender dados sobre você, sobre mim. E se eu pesquiso uma passagem aérea para Portugal, aqui a meia hora começa a aparecer na minha rede social, ou no meu Zap, ou na minha coisas sobre viagens, sobre Portugal, e é algo que não é ocasional, não é? É o algoritmo ali funcionando. Não é? A força disso numa eleição, enorme, porque é tão sofisticado que ele fala e dialoga na rede social com a casa,
com o distrito, discutindo o assunto do distrito, passa um scanner. Pouca gente sabe, mas o Steve Bannon foi o estrategista secreto de Milei que ganhou na Argentina. Ele pega um sentimento, ele passa uma varredura na rede social, e ali ele pega 4, 5 temas que vai explorar, que são sensíveis ao ouvido humano, numa era que tudo o que diminui o humano tende ao totalitarismo. E é algo que não nos interessa. Apesar de não ser perfeita, como diz a velha frase, a democracia ainda é o melhor regime. Mas o que é que estamos vendo ultimamente? As democracias estão morrendo? Tudo passa por uma guerra de narrativas. E um homem, talvez o maior intelectual vivo nesse momento, o Jürgen Habermas, o filósofo alemão, especialista em comunicação, ele diz que há 2 formas de convencer o homem, através da força, através do convencimento. E se você prestar atenção, a internet e as redes sociais trabalham de uma forma tão sofisticada que é através de um sistema de recompensa e que você se escraviza e ainda aparentemente fica feliz. E a internet, antes de mais nada, é uma máquina de fazer necessidades de consumir. É uma máquina de vender coisas, inclusive pessoas. Nós tivemos a alegria, essa Fliporto, que é uma pausa de reflexão, uma pausa para pensar, através da literatura, através da arte, através do cinema, através de uma palestra como foi Ronaldo agora, ou a anterior, que abriu, que foi um prêmio literário a uma jovem escritora madura, ou a abertura da Rosisca sobre o contemporâneo, que é um texto que pedi, ela vai corrigir o texto e vai mandar para a Fliporto, e nós vamos colocar no site, primoroso, a visão dela, o texto sobre o contemporâneo, que nos alegrou a maturidade e a clareza da visão dela sobre um tema tão difícil como é o contemporâneo, é que temos essa preocupação de dizer que é urgente. Agora, não adianta fazer uma lei nacional, ou Portugal fazer, ou o Brasil fazer. Isso é uma luta global. A Europa está muito em cima disso, mas lutar contra as big techs não é algo fácil ante o poderio que tem um Google, que tem uma meta, que tem o homem mais rico da China, eu vi hoje, subiu, é o dono do TikTok. Além do TikTok, tem outras coisas, mas essencialmente o TikTok. O homem mais rico da China é o dono do TikTok. Rede social aí que bomba, e você vê uma questão digital, é o homem mais rico da China. E a China, veja o que vende de mercadoria. Na China, com inteligência artificial, e quando tem televisões, né, muitas televisões estatais ou não, quando eles vão fazer uma novela na China, eles já estudam o personagem, o enredo, já estudam tudo. Eles já dizem, essa novela vai ter 71% da audiência, vai ter 57% da audiência. Tudo isso com métrica, com inteligência artificial. Então, essa é uma questão do contemporâneo muito forte. Outra questão é a questão da saúde mental. Na era da
hiperconectividade é a era da solidão. Nunca se viu as pessoas se sentirem tão sozinhas. E talvez, ouso dizer, que seja esse o fenômeno dos pets. O Brasil já tem 130 milhões de pets. São Paulo tem mais pets do que crianças. E é algo que impressiona. Então, na era da hiperconectividade, e ninguém aprofunda mais em nada. A gente acorda de manhã já correndo, a gente vê a notícia e lê 20 palavras e se informa rapidamente, sem se aprofundar em nada, e vai ao trabalho, e raramente os textos analíticos de análise se lê ou à noite, ou numa hora mais de trabalho, que não se tem tempo. Os tempos correm, como disse Rosisco, não se tem tempo mais para nada nessa era tão veloz do contemporâneo. E tudo isso esmaga o que é de mais humano em todos nós e traz muitos malefícios para a humanidade. E nós estamos vivendo uma guerra cibernética. A quantidade de ataques cibernéticos. O Brasil é um dos campeões de ataques cibernéticos. Uma verdadeira guerra. Além da guerra tradicional que se vive, nós estamos vivendo uma guerra cibernética. Temos. E essa dualidade. E essa questão do extremo, e já dizia Buda, que para mim, Jesus Cristo, existiu um homem chamado Jesus Cristo. E além de leitor da Bíblia, que é o livro dos livros, meu, respeitando todas as outras religiões, eu fui a Jerusalém e passei 10 dias em Israel, visitando lá os lugares sagrados. Existiu um homem chamado Jesus, que pregou. Há quem negue, mas o que eu vi, as evidências, e que se dizia filho de Deus, e que dividiu a história antes e depois dele. Que tanto usaram o nome dele para o bem, como para o mal. E queria fazer uma reflexão. Essa dualidade interessa a muitas forças políticas, mas não interessa à humanidade. E isso é fabricado por algoritmos, porque o homem... Aí está o grande livro do Yuval Harari, o jovem, tem 45 anos, mora em Nova York, é judeu, foi professor da Universidade Hebraica em Tel Aviv, lá estive, embaixo tem o Museu do Holocausto. Perguntei, quantos Nobéis já deram aqui? 22. Nessa Universidade Hebraica. A espécie humana, o Homo sapiens, para sobreviver, ele exterminou 3 outras raças que mostram o Homo sapiens. Então, o humano, ele tem o criativo e tem o destrutivo. Então, a internet não deixa de ser um jogo de espelho. Ele vai refletir o que tem de melhor e pior em você. E tem incentivado, ultimamente, muita coisa ruim. O Google agora fez uma política para combater a pedofilia, porque antes não colaborava prontamente nos processos que tratavam sobre isso. Então,
queria fazer uma reflexão. Uma das mulheres mais inteligentes que já estiveram no planeta Terra, essa mulher chamada Hannah Arendt, ela, depois de fazer outros livros, ela teve o julgamento de Eichmann. Eichmann foi um nazista que foi julgado depois de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg, que eu estudei ele, tem 2 filmes, um antigo e um novo. Os promotores americanos, eles estavam perdendo o júri do ponto de vista da oratória e da impressão, o júri. Porque o advogado alemão estava defendendo o povo alemão e não o nazismo, a forma da defesa. Quando eles se reuniram, disseram, não, vamos parar aqui a retórica e vamos mostrar os filmes dos campos de concentração do nazismo. E quando mostrou os campos de concentração do nazismo, definiu o julgamento de Nuremberg, que ia ser condenado, mas do ponto de vista de definição, do ponto de vista de lógica de fala. A imagem falando mais do que 1000 palavras. Foi assim no julgamento de Nuremberg. Então, Hannah Arendt, ela foi fazer a cobertura do julgamento de Eichmann e foi a Israel, que ela estava nos Estados Unidos, e até aconselharam a não fazer. E ela faz lá um livro, do julgamento de Eichmann, em que ela fala a banalidade do mal. Quer dizer, qual era a tese lá? Eu estava cumprindo ordens, não mais do que isso. Não, eu só estava cumprindo ordens. Eichmann matou não sei quantos, sob o comando dele. Eu só estava cumprindo ordens. Então, ela fala sobre essa banalidade do mal, que é algo que nós assistimos diariamente. Porque a gente abre o WhatsApp, a gente abre o Instagram, a gente vê a televisão e a gente vê alguém ali foi morto, ali, um acidente, e aquilo não é comigo, não me toca. Então, nós estamos vivendo e convivendo numa era da banalidade do mal. E acho que os intelectuais, aqueles que têm um compromisso real com a grande arte, com a literatura, aqueles que não fazem concessão ao mercado, nem são redatores de literatura felicidade. Nada contra a felicidade, mas os verdadeiros escritores, eles estão desafiados, porque temos pouco tempo a dar o seu testemunho, a sua contribuição, seja qual for, para fazer uma reflexão sobre esse contemporâneo caótico, disruptivo e que nos desafia. E como disse Bauman, tudo é descartável, inclusive as pessoas. Se eu tenho um iPhone 15, já está chegando o iPhone 16. Se eu tenho um carro X, eu vou ter que comprar o carro Y. Essa máquina de consumir. Viver é consumir. Não, viver não é consumir. Viver é muito mais do que consumir. E a gente precisa... um outro problema que trago é a desigualdade social que esmaga. Nós somos um país apartado e dividido. E antes de mais nada, nós somos apartados porque nós somos profundamente marcados há 500 anos pela uma profunda desigualdade social. E todo aquele que deu um pouco mais ao pobre é visto com desconfiança pelas elites, quando não é deposto ou combatido.
E isso já é uma violência em si. Nós temos 100 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade e a guerra da fome no mundo é imensa. Sobra alimento e cresce a fome. Então, daí, um menino chamado Chico Sainz, que conversou com o urubu e pisou o pé na lama, ele fez da sua arte, entendeu o mecanismo do mundo e fez da sua arte universal, porque ele entendeu, né? Rapidamente, ele, numa casa marcada pela política e pelo social, que podia fazer da sua arte, além de grande arte, fazer um testemunho de que da lama ao caos, do caos à lama, ser também um protesto social. E essa questão do bem e do mal, que está o tempo todo na Bíblia, o Jesus foi tentado no deserto, no Antigo Testamento. O Pai Nosso é uma oração de livração do mal. Estive lá, no lugar onde o Cristo teria ensinado a oração do Pai Nosso, onde tem em 200 línguas, inclusive em português antigo. Até uma madre carmelita tomava conta. Uma história muito bonita, porque esse sítio foi dado à igreja por uma baronesa francesa, muito devota de Nossa Senhora, que comprou e doou à igreja. Quando morreu, ela foi sepultada lá onde é a igreja do Pai Nosso, e o barão casado com ela, não podendo ir, quando morto, pelas normas lá, vamos dizer assim, deles, foi enterrado o seu coração junto a ela. E tem lá um dizer da doação e a história do amor desse casal, que ela comprou e doou, onde é a igreja do Pai Nosso, onde o Cristo teria ensinado o Pai Nosso aos discípulos e à multidão que o acompanhava. E queria dizer, como disse Ariano Suassuna uma vez numa conversa comigo, que eu não conheci na história nenhum personagem do tamanho do Cristo. Eu não sei, Cláudio Aguiar, se o humano seria capaz de fazer um personagem do tamanho do Cristo. Kazanizaki tentou, outros tentaram. O Buda disse, Cristo, esse incompreendido dos cristãos. Então, o fenômeno do Hitler é algo muito mais... Hitler era um louco. Era louco. Mas o que levou tantos jovens alemãos, ou não, ou ainda agora extremistas, recentemente até apareceu um grupo aí, a se debruçar sobre ideias como essa. É o chamado espelho negro da humanidade. Que a gente é um fenômeno mais complexo de que simplificar, dizendo, não, isso é uma loucura. Então nós estamos num momento de uma grande encruzilhada da humanidade. Por vários extremos. O extremo da política, o extremo de ideias, o extremo climático, numa era de grandes incertezas. E veja que os Trump presidente, Putin presidente, Xi Jinping presidente, Coreia do Norte presidente, Maduro presidente, o centro-direita ganhando espaço no mundo,
Aqui no Brasil, eu ouso dizer, e até a teoria de Gessé de Souza, o sociólogo, O Pobre de Direita, é um livro que tem aí à venda, né? Um dos fenômenos desse deslocamento do centro do Brasil se deve ao fortalecimento das igrejas evangélicas. Aqui não há nenhum julgamento contra as igrejas. Aqui em Olinda, eu que andei essas periferias todas, nós temos mais de 1.100 igrejas evangélicas. De um lado tem um bar, ou o cara está bebendo ou se drogando, e aqui do outro lado tem uma igreja evangélica, ele sendo doutrinado ali pelo pastor a dar o dízimo, a não beber, a voltar para casa, a trabalhar e seguir o que o pastor diz. Então, a periferia de Olinda não é diferente da periferia de Paulista, não é diferente da periferia de Recife e não é diferente da periferia de São Paulo. Então, a força, eles estão fazendo o papel do Estado, o que o Estado deveria estar fazendo. E ainda mais, eles prometem o paraíso aqui. A Igreja Católica, a gente tem que morrer para ir para o paraíso. Então, esse crescimento e fortalecimento das igrejas evangélicas no Brasil é um dos aspectos de colocar o Brasil mais no centro e essa questão da política dos costumes. Inclusive, essa questão, há um pastor americano que criou a chamada teoria do domínio. O que é a teoria do domínio? É da mulher submersa, é que a mulher que chega em casa, que obedece o marido, é que a mulher que quer consertar o marido, vai para levar para a igreja, que o marido não é ruim, quando é péssimo às vezes. Quer dizer, essa teoria do domínio é algo criado nos Estados Unidos por um grande pastor há mais de 25 anos, que está sendo aplicado aqui por algumas igrejas evangélicas. Não é? Então, esse é o outro fenômeno que precisa dialogar e não brigar com essa população e ter um discurso que se aproxime dessa população que tem muita força e organização e disciplina. E o mundo caminha para alguns impasses. Porque a bomba atômica é uma tecnologia dos anos 50. Tendo urânio, o cara pesquisa no Google e mais alguma coisa a mais, qualquer cientista faz. Então, é preciso uma nova política global em relação a essa corrida armamentista. Só com Israel, os Estados Unidos gastou 60 bilhões de dólares. Nunca se gastou tanto dinheiro quanto na era Biden, tá? Como manda dinheiro e manda arma, manda dinheiro e manda arma. Se fosse assim, já tinha resolvido os problemas das guerras que temos que enfrentar de uma forma pragmática e possível. E que não pode perdurar. Porque um acidente numa guerra dessa, na Ucrânia nós temos 3 usinas nucleares que já sofreram e que corre o risco, uma usina nuclear daquele danificar, a Europa vai embora. Então é um risco diário que a humanidade corre. E o terrorismo, Antônio? Eu fui um dos homens que, além de trazer a irmã de Anne Frank, Eva Scholz, a Humphrey Porto, que foi entrevistada por Geneton, falecido, grande repórter, que perguntou a ela: você perdoa Eva Scholz? Como era a irmã de Anne Frank? Era filha de Otto, pai de Anne Frank. Anne Frank e a mãe morreram no campo de concentração, ele sobreviveu, né? Publicou o livro dela, o Diário de Anne Frank. Ele casou-se novo e teve Eva e outros filhos. Não perdoou. Então,
É preciso uma atenção muito grande no contemporâneo para essa questão dos extremismos. E esses extremismos vêm, claro que, essencialmente, das redes sociais. Mas o que é o terrorismo? Como eu ia puxando. Eu trouxe o único homem que entrevistou Bin Laden pós 11 de setembro a Filiporto. Esse homem, que tem um livro chamado A História Secreta do Al-Qaeda, era um palestino que morava em Londres. Um dia chega 3 homens, chama ele, leva ele, passa 25 dias para chegar numa caverna no Afeganistão. Quando ele chega, está Bin Laden, lá um homem de 1,90 m, e fez a história secreta do Al-Qaeda. Ele era jornalista, que esse homem sofreu por causa dessa entrevista, para tentar pegar o rastro e chegar a Bin Laden. Eu perguntei, ele era muito engraçado, como era Bin Laden pessoalmente? Um homem que não dormia, um homem alto, muito inteligente. E por que não dormia? Não, ele disse a mim porque tinha 4 mulheres, dava muito trabalho a ele. Não, foi literalmente assim, eu morri de rir. Não é? Mas o Amok Oz, judeu, prêmio Nobel de Literatura, ele diz que o terrorismo é a ausência de esperança. O que leva um homem a colocar uma bomba e se auto-explodir num lugar. Inclusive, tão importante como estudar a história de Bin Laden, o maior terrorista antes de Bin Laden, tem um filme, e essa história é verdadeira, é A Sombra do Líbano. Esse cara foi que inventou o homem-bomba, porque os muçulmanos se negavam a essa missão, dizendo que ofendia ao Alcorão. Ele fez uma interpretação do Alcorão, e a primeira bomba, o primeiro homem-bomba foi criado por ele, que explodiu em Beirute, o lugar dos Estados Unidos. Passaram 20 anos para pegar esse homem. Foi o terrorista que, inclusive, explodiu na Argentina, também fez uma das maiores explosões, né, na Argentina. Ele, como diz, quem foi que tirou o cabelo de Sansão? A mulher. Ele separou-se da mulher dele, muçulmana, apaixonou-se por outra mulher e começou a dar bobeira. Só tinha um retrato, ele menino, que o serviço secreto judaico e americano tinha. Aí ele deu bobeira, pegaram ele, mataram ele. E foi o maior terrorista antes de Bin Laden. E está lá na sombra do Líbano, esse contato dessa história que é verdadeira. Então, se o ódio responde ao ódio, aonde parará o ódio? Isso é o que acontece na Palestina, no Irã, em outros lugares. Não se deve confundir o Estado judaico, Netanyahu, com o povo judeu, mas o Irã está se preparando para ser atacado. Ele é o grande alvo. Tudo isso é uma passagem para o Irã. E o grande temor do Irã é a bomba atômica. Como o grande temor, ultimamente, da Ucrânia é que dizem que o Zelensky está acelerando uma bomba atômica. Né? E o que pode fazer que a Rússia queira uma solução antes que Trump assuma. Então, essa geopolítica mundial existe na Ucrânia. Tem 20% de russos, 80% são mercenários. Entre eles, aquele carro lá que deu ao homem da Coreia do Norte, ele deu simplesmente 20 mil homens coreanos com carteira americana que estão lutando na Ucrânia. E a economia russa cresceu, a China bancou. E qual é a tensão da China com Taiwan?
uma guerra de tecnologia. E lá está a maior fábrica de semicondutores do mundo, fundamental para a indústria da tecnologia e dos computadores. Essa fábrica, eu perguntei, e essa fábrica não dá para levar para outro canto? Não, isso não. Não é simples, não, tem 5 mil engenheiros. Perguntei ao Osiris Silva, que eu tive a honra de conhecer, se o que é Embraer, doutor Osiris? A Embraer, Antônio, é o apogeu do conhecimento. Por isso que eu saí da Embraer, hoje tenho uma faculdade. A Embraer é a formação de 5 mil engenheiros. Não se forma mais engenheiro tão rapidamente. Quando o Eduardo aqui empatou com Singapura a fábrica da Novartis, o que desempatou não foi os incentivos fiscais. Foi mostrar que Pernambuco tinha um conjunto de conhecimentos, seja na Universidade Federal e nas outras universidades, em outros lugares, tinha um conjunto de conhecimento que poderia servir a Novartis. Então, como nós estamos num ambiente de cultura, eu queria dizer outra preocupação nossa, que é o capitalismo cultural, capitalismo artista. O que é isso? O Gilles Lipovetsky, grande sociólogo francês, entre outras obras geniais, ele fez uma que é Viver na Era do Capitalismo Artista. O que é que ele diz? Que a arte no século XXI está sendo apêndice de grandes marcas e não grandes marcas como Louis Vuitton, como Cartier e outras mais, e não apêndice, não sua função central, que é refletir, resistir pelo humano, e não falo nem da busca do belo, mas resistir, antes de tudo, defender o humano. E esse capitalismo artista que assistimos, e essa concessão da arte ao mercado, principalmente da arte contemporânea, que, como diz minha amiga Maite Proença, eu estudei 5 anos e ainda não entendi, que diz que é uma arte para ser sentida e não entendida. Olha que eu fui para a Art Basel, eu sou amigo de Nara Hesler, que vende 33 aí artistas em São Paulo, a maior galeria que é pernambucano, né? Nara é pernambucano, fui casado com o Rui Otaki, com o Rafael Magalhães, e tem uma grande galeria em São Paulo de arte contemporânea. Dessa arte contemporânea eu ainda, em parte, não compreendi. Tive em Iotim, que achei belíssimo o jardim de Iotim, é bancado pela Vale, né? Que é algo de muita visitação ali, bem perto de Belo Horizonte. Então, essa concessão, essa relação do dinheiro com a arte, né? E essa concessão da arte ao dinheiro, e o capitalismo artista é algo que preocupa, porque estão colocando um pedaço que diz o que é arte para ser apêndice de venda de grandes marcas no contemporâneo. Mas a máfia já é internacional, né? E parece que o eixo da economia, 60% do PIB do mundo já está no Oriente. A Índia já é mais populosa do que a China, é um gigante em tecnologia e em cinema, apesar de toda aquela pobreza. E por que não se revoltam? É uma questão religiosa cultural. A política das castas, para ver a força da cultura e da religião no povo. Citar 2 gigantes, um ocidental, um oriental. Schopenhauer
que tem um dos livros mais geniais da história da humanidade, que influenciou de Nietzsche ao próprio Freud, que não citou ele, mas leu, que é O Mundo como Vontade e Representação. A vontade move o mundo. Isso aqui é uma condensação feita por Marco Lucchesi, da Academia Brasileira de Letras, que fala 23 línguas, inclusive hebraico, fala latim, fala francês, inglês. Ele diz que depois de estudar 3 tipos de língua, o resto é derivativo. É um livro... Schopenhauer, quando Goethe conheceu ele, morava na mesma cidade, com 21 anos, que era amigo da mãe dele, uma escritora menor, disse: o menino é um gênio. O pai era um comerciante rico, ele viveu para estudar. Então, Schopenhauer é uma das referências que eu acho interessantes para citar. O outro é um indiano, o Maharishi. Maharishi foi o guru dos Beatles. Ele viveu 9 anos ao pé do Himalaia e ele fez a meditação transcendental, o método MT, que afora as que tem em aplicativo. Adriano Brasileiro aqui conheceu o Maharishi em Recife, inclusive ensina a meditação transcendental, que não dá para aprender em vídeo ou pela internet. Tem um ritual, eu ousei lá conhecer Adriano. E ele mudou a história dos Beatles. Maharishi, perguntaram a Maharishi: Maharishi, o que é que eu faço para melhorar o mundo? Melhora você mesmo. Você melhorando o mundo, você melhorando você está melhorando o mundo, você faz parte do mundo. E George Harrison, né, o Beatles místico, aquele homem que tem, entre outras baladas, né, Oh My Lord, né? Estavam profundamente help, I need somebody, help. Aí vão para a Índia, passam 4 meses e saem de lá com a cabeça mudada. Aí é que vem a parte das baladas românticas dos Beatles. And I Love Her, All You Need Is Love. A empresa de música deles inventou uma história com o Maharishi, que ele tinha feito uma brincadeira lá com a jovem para variar, tanto que Maharishi, depois disso, só recebia qualquer pessoa com 3 assessores dele presentes. Maharishi morou nos Estados Unidos, tem faculdade de Maharishi nos Estados Unidos, é falecido. Tem um movimento de meditação transcendental no mundo, que o presidente que eu conheço é o Tony Nada, que é um libanês, e que a meditação transcendental não é tirar o pensamento da cabeça. É feito uma onda, ele vai e volta. E essa técnica, 20 minutos de manhã e 20 minutos de noite, equivale a 6 horas de sono, para quem sabe praticar a meditação transcendental e faz ela de forma eficaz. Citando Schopenhauer, o grande feito de Maharishi foi a humildade dele. Ele disse: o que eu aprendi do meu mestre. Fez a referência do mestre e transmitiu o conhecimento. O seguidor dele, da arte do viver, que tem 1000 franquias no mundo, né, que tem uma franquia, inclusive em Recife, que ele chamava até Meu Doce Veneno. Ele não gostava do... Era um Panet que andava de Maharishi. Ele já criou a meditação com o nome dele, ele já fez todo o produto com o nome dele. Maharishi não, eu sou alguém que está passando uma tradição de meditação milenar indiana, e que aprendi com o meu mestre no Himalaia, onde ficavam os homens santos na Índia, os chamados sidus, que durante o verão saíam de sunga, e tinha uma tradição na Índia de dar a comida do dia a ele, para quem encontrasse um sidhu, um homem santo. O próprio Buda, embora toda uma história em torno dele, existia um homem chamado Buda, né? Se
Você viu o filme de Morgan Freeman, A História das Religiões? Tem lá, ele, por exemplo, aqui está o Jardim da Gazela, onde Buda pregou muito. Se ele era o iluminado, ou se era isso é outra questão. Mas o príncipe Siddhartha, o Buda, ele é uma existência real. Então, eu queria dizer, completando com Jung. Jung morreu. No final, Cláudio, será um encontro de nós com Deus. E que a nossa balança pese para o nosso lado e não para o lado pior do mal. E esse encontro, né, Jung morreu mais preocupado com a espiritualidade do que com a própria psicanálise e própria psicologia analítica. Ele que levou Nísio da Silveira, que através da arte curou tantos tratou tantos esquizofrênicos, né? E Dona Nísio tem uma coisa genial, que ela foi terapeuta de um amigo meu que eu conheci. É vivo. Era amigo do meu pai. Ele, na terapia lá com Dona Nísio, no Rio de Janeiro, aí ele disse: Dona Nísio, eu estou com medo de endoidar. Você não tem medo não, porque você é doido mesmo. Agora, diferente do doido e do artista, é o seguinte: o artista vai e volta, feito uma poça aluno, e o doido vai e fica. Então, você é doido mesmo, não tem problema não. Agora, volte das suas loucuras, não fique... Né? Então, Jung, uma vez, estava no seu consultório, e chega um homem chamado Holland, que era um alcoólatra e tinha tido uma recaída, e foi no consultório de Jung. Quando o Jung recebe ele diz: olha, eu já não posso lhe ajudar. Sua doença não é da mente, sua doença é da alma. Dizem que aqui está tendo algo bastante exitoso, que é, em alguns aspectos, com algumas pessoas, que é um grupo evangélico aí que tem tratado de pessoas como você. Faça uma tentativa lá. O cara foi, levou um cara chamado Tebius, e lá foi criado os Alcoólicos Anônimos há 88 anos. É por isso que na política dos 12 passos, da norma dos Alcoólicos Anônimos, que criou os Narcóticos Anônimos, o 12º passo é o despertar espiritual. E tem gente que passa pelo mundo e nunca é tocado. Vou citar um exemplo. Eu conheci pessoalmente Vilaró, o artista uruguaio, em Punta del Este, ali perto do cassino, o grande ceramista da Casa Pueblo, que também foi pai de um dos que caíram no avião nos Andes, que já deu mais de 3 filmes, um deles agora recentemente. A busca com 22 dias cessou. Ele tem um livro, Entre Meu Filho e Eu, Carlito, tem o nome do pai, Carlos Pai Vilaró. O nome do filho era Carlito. Demorou mais 4 meses, bancado por Vilaró, que era um homem muito rico. Ele disse: meu filho está vivo. Encontrou o filho. Mas o filho nunca foi tocado por Deus, embora tenha passado uma experiência daquela. E eu conheci a irmã dele, fez o caminho de Santiago Compostela, escreveu um livro chamado Em Busca da Estrela Infinita. Ela disse que fez pelo irmão, por aquele milagre, daquela sobrevivência. Como um outro fato, que eu, por acaso, indo lá, numa outra vez, eu peguei uma van, disse: vamos para Punta del Este. De Montevidéu para Punta del Este, 2h20 de carro, 2h30 de carro. No meio da conversa, e vai, aí surgiu uma conversa. Esse cara levava Fernando, que foi o líder dos estudantes na sobrevivência dos Andes, e segurou a hora de pânico, 2 vezes por semana para pegar o buquebus, que é um barco em cima do Mar del Plata, até Buenos Aires,
atualmente chama-se até Franciscos, e tem mais de um, mas o principal é esse Franciscos. É que fosse um avião em cima do mar, que na verdade não é um mar, é um rio, né? Mar del Plata, é uma mistura. Ele disse a mim que há 10 anos fazia isso, e o cara nunca comentou e nunca deu o direito dele perguntar sobre a questão dos Andes. Fiquei impressionado com isso. Meus amigos, apesar de todos os desafios do contemporâneo, agradecendo aqui a esses 4 grandes dias que tivemos de intensa atividade cultural, agradecendo ao público, que é o grande artista de nosso espetáculo, eu queria dizer que um homem chamado Albert Camus, que morreu jovem no acidente de carro, com seu editor Gallimard, na França, era um homem dividido entre a Argélia e o mundo francês. A mãe era argelina e, de certa forma, Camus esteve em Recife, esteve no Savoy, esteve em Olinda, fez uma palestra na Faculdade de Direito. Um homem que escrevia extraordinariamente belo. No obelisco, na Argélia, onde tive, meu avô foi exilado lá, a gente passa uma ruína romana, Gladiador 2, que começou agora, inteligência artificial, embora tenham gastado 310 milhões de dólares, o Ridley Scott, com 86 anos, querendo deixar a parte de inteligência artificial imensa que foi utilizada no Gladiador. Eu vi lá no obelisco algo que nunca esqueci de Camus. Aqui eu conheci a dor de viver e a glória de amar. Mas o Camus, quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, e eu tenho os livros dos Nobéis, dos discursos dos Nobéis, e na Academia Sueca, que só tem 18 membros, que fica quase junto do Museu Alfred Nobel, que também lá estive, um museu pequeno. Estive com o Arnaldo Esquier, quando ele foi dar uma comenda da Academia Brasileira de Letras, quem estava numa atividade lá cultural, com o professor Pitangui. E foi dar o Lindau, que é o líder lá da... Conheci o Salão Azul, e lá tem os livros de todos os Nobéis. Tipo assim, Ernest Hemingway, tem a obra completa. E por aí vai, quem foi Nobel de Literatura. Quando ele chega para fazer a sua fala, ele esqueceu o discurso. Aí ele lembra que seu tradutor tinha uma cópia do discurso. Ele manda buscar com o tradutor, entra, a rainha já estava esperando 10 minutos, o rei. Uma parte desse discurso ele diz assim: e no meio do inverno, eu aprendi, enfim, que havia em mim um verão invencível. Então, apesar de o seu momento, ou qualquer dificuldade que você esteja vivendo, não esqueça que tem um sol dentro de você e faça esse sol brilhar. E como disse Picasso, tem gente que de uma mancha amarela faz um sol e tem gente que de um sol faz uma mancha amarela. Muito obrigado. Essas palavras, Antônio Campos. Está franqueada a palavra para alguma pergunta. Alguém de vocês quer fazer alguma pergunta? Por favor. Antônio, eu fiquei realmente muito grato de ouvir sua... Fiquei muito grato de ouvi-lo, achei uma forma interessante, mas tinha algumas coisas que eu gostaria normalmente que você retrabalhasse um pouco. A mãe de Albert Camus não era argelina, era espanhola. E o segundo,
Gostaria que você falasse também sobre Etienne Laboissy, que foi justamente um homem que influenciou. Bem, o primeiro aspecto eu discordo. A mãe dele era Angelina, né? Eu tive lá, eu tive na casa dela. Você não teve. Mas vamos para o segundo. Não, pelo menos foi isso que eu aprendi quando estava na França. Vamos dar um Google aí. É. Doutor Google, a mãe de Alberto Camus. Vê se ela é espanhola ou se ela é argelina. E a segunda? Vamos para a segunda. O segundo é Etienne Laboissy. Justamente quando você fala Hannah Arendt, e eu tenho a impressão que normalmente a influência de Etienne Laboissy é realmente muito grande e significativa. Eu gostaria de verificar como é que você poderia normalmente retrabalhar um pouco Etienne, citar algo de significativo, justamente quando ela fala sobre a banalidade do mal. Algo que vem de Etienne Laboissy. Veja lá, minha referência para o tema é Hannah Arendt. Nada contra ela, mas minha referência para o tema é Hannah Arendt, essa mulher genial que marcou a humanidade. Mais alguma coisa? Quando você fala o problema da incerteza, tem outro aspecto que eu acho interessante. Num sistema aberto, qual seria normalmente o resultado? Veja lá, a pergunta é muito genérica e é um pouco pobre. Você poderia ser mais específico? Não, porque na verdade é o seguinte, quando você diz que o sistema quando eu trabalho com problema de incerteza, né, aí eu me lembrei a história de Bourdieu, o matemático, né, que ele disse o seguinte, ele como judeu, ele nasceu graças a Hitler. Eu não acredito na frase que o destino é Deus. O destino é a obra das ações humanas. Eu não acredito que o acidente do meu irmão Eduardo Campos tenha sido uma tragédia que estava no destino dele. Eu acho que era algo evitável se tivesse tido o cuidado em relação aos pilotos, ao avião, à segurança do avião. Era um avião novo. Então, eu acho que o homem, essa questão que a tragédia é algo inevitável, né? Muita gente se coloca ao ponto de ir à tragédia, mas o homem pode evitar a tragédia. Às vezes está além das suas forças e circunstâncias, mas a tragédia é evitável. Pois não. A outra seria justamente o trabalho do jogo do espelho, quando você fala. De Eduardo Galeano, né? Não é nem meu. Né? Viu? O jogo do espelho, aí tem o trabalho do Nash. John Nash, que foi prêmio Nobel da Economia, sim, matemático. Sim. Aí eu justamente queria verificar o seguinte, o que é que você poderia verificar, pelo menos, os jogos, dentro da leitura de Nash? Não, ler é uma forma de jogar, e literatura é uma forma de jogo. Agora, o jogo do ponto de vista do jogo das palavras, né? Nós temos um fenômeno da gamificação da juventude, né? Uma força enorme do games, da indústria do games, enorme. E nós temos outro fenômeno que tem a ver com essa questão mental. 20% do Brasil está jogando nos bets, nos tigrinhos, o Bolsa Família, já é um problema de saúde pública, a ponto de já ter estudo no Congresso, etc. 20% do Brasil, isso está causando problema nas famílias, é filho roubando mãe, é problema de cartão de crédito, é problema de gente, quer dizer, esse problema do jogo, demasiadamente, que é o jogo das compulsões na vida, é algo de saúde pública, que a questão mental é algo extremamente preocupante para a humanidade. Né? A humanidade passa, né, por um problema de saúde mental extremamente grave, seja pelo fenômeno excessivo da droga, seja pela quantidade imensa de suicídio, que é silenciado. O Brasil é o terceiro país de suicídio no mundo. Esse shopping pátio aí já botou 3 coisas, porque já não aguenta mais gente se jogar. Então, a saúde mental é algo prioritário na era do contemporâneo. Muito obrigado, boa noite! Oi. Teremos agora a participação deste grupo maravilhoso que é a Literatrupe e que nos acompanha desde 2005. A Literatrupe fez a abertura e agora fará o encerramento deste evento maravilhoso que está sendo
a 13ª Festa Literária Internacional de Pernambuco. A 13ª Festa Literária Internacional de Pernambuco, Fliporto, é uma realização do Instituto Asa Branca, com curadoria e coordenação geral de Antônio Campos. Temos o apoio institucional da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Fundarp, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. E tivemos o patrocínio da Copergás, do Complexo Industrial Portuário Governador Heraldo Gueiros, de Suape, e contamos com o maior apoio, que é a presença de vocês. Também ressaltar que é a 13ª Fliporto, homenageia a obra de Chico Science, da Lama ao Caos, que este ano está completando 30 anos. O poeta Miró da Moribeca, Raimundo Carreiro e o Olinda das Artes, com homenagem ao artista plástico Di Farias. Vou deixar com vocês já o pessoal da Literatrupe, enquanto se organiza, o poeta Carlos Mesquita vai fazer aqui. O Trovador Literário. Trovador Literário, Literatrupe, não é, gente? Vamos aqui montar da forma mais rápida, mas é claro que podemos assim também. A Literatrupe, na sua 13ª edição, né, tivemos muitos poetas e esse está no nosso repertório. E aí, enquanto o pessoal está aqui montando, podemos fazer aqui um poema muito interessante que diz: só é meu o país que eu trago dentro da alma. Eu entro nele sem passaporte, como em minha casa. Ele vê a minha tristeza